Olá amigos, sejam bem-vindos, vocês estão com o Mando de Campo. Bom pessoal, acabou o jogo do Brasil agora contra o México, 2-0 Brasil, gols de Neymar e Firmino. O Brasil está nas quartas de final, agora espera o vencedor do jogo de Bélgica e Japão. Agora, daqui a pouquinho vai acontecer esse jogo. Bom pessoal, falando um pouco da equipe do Brasil, do México, do jogo em si, foi um belo jogo. Como eu imaginava, o Brasil ia ter dificuldades contra o México, principalmente no setor de meio de campo. O Osório fez uma modificação na equipe. O Moreno suspenso deu lugar para o Ayala na zaga ao lado do Salcedo e o Rafa Marques no lugar do Layún, jogando ali no meio de campo, que o Marques também joga como meia, né? Ele pode jogar tanto como zagueiro como meia avançado. Então, ele quis reforçar um pouco mais o meio de campo com o Marques, que é mais forte mesmo do que o Layún. E por isso que o México, nos 20 primeiros minutos de jogo, dificultou muito a vida do Brasil. O Brasil teve dificuldades, não conseguia criar. O México chegou perigosamente na área do Brasil. Porém, depois dos 25, 30 minutos, parece que o México deu uma cansada e o Brasil começou a tocar melhor a bola, viu que não ia, com ligação direta, adiantar muito. Então, os jogadores do Brasil começaram a botar mais a bola no chão, a ter mais paciência, a ter mais calma. Eu previ esse jogo duro contra o México, porque o México sempre é um time onde o futebol brasileiro não encaixa. O time do México sempre dificulta muito para o Brasil. Então, no primeiro tempo, foi um primeiro tempo ali amarrado. O Brasil, depois dos 25, melhorou, porém ficou 0-0, voltou para o segundo tempo. O Brasil aí sim voltou melhor, atacando mais. Parece que o México deu uma cansada. Entrou aí no lugar do Marques. O Osório voltou com aquele esquema de 3 meias, Layún, Herrera e Guardado. Mas aí aconteceu o primeiro gol do Neymar e depois numa roubada de bola no final, quase no final do jogo, aos 88 minutos, o Firmino fez, o Neymar dominou, passou e o Firmino fez o gol, 2-0, resultado justo. O Brasil foi no segundo tempo melhor que o México, porém o México cai de pé. Eu acho que o México fez uma grande Copa, com exceção daquele jogo da Suécia. Não vejo aquele jogo da Suécia tenha afetado os jogadores mexicanos no jogo contra o Brasil. Foi um jogo totalmente limpo, como sempre é entre mexicanos e brasileiros. Jogo muito respeitado em matéria de disciplinar. O Layún foi a nota triste do jogo. O Layún teve uma atitude lamentável, pisar no pé operado do Neymar. Acho que não precisa disso, o Layún não precisa disso, é muito bom jogador, mas não precisa ter uma atitude dessa, até porque os outros jogadores mexicanos todos foram muito corretos, assim como o do Brasil também. Infelizmente, estou vendo alguns torcedores mexicanos falarem algumas bobagens nas redes sociais, dizendo que o Neymar simulou. O Neymar tem histórico de simular? Tem. Simular não digo, de exagerar nas faltas? Tem. Ele tem esse histórico de simulação e de exagero nas faltas. Porém, a gente precisa analisar friamente a situação. Não é achar que qualquer falta no Neymar que é firula, é simulação. O Layún pisou no pé dele. E torcedor que não consegue enxergar isso, desculpa, está analisando o futebol de uma maneira muito passional. Você tem que analisar as coisas de uma forma imparcial. Layún foi infeliz. E outra nota lamentável, e é de uma pessoa que eu gosto demais, tenho um carinho e gostaria muito que ele viesse treinar o São Paulo novamente, uma hora de novo, é o Osório. Como é que o Osório vai para uma coletiva e dá uma coletiva desastrosa como essa que ele deu, dizendo que a arbitragem favoreceu o Brasil? Quer dizer, o Brasil não teve méritos nenhum na partida. O Brasil não mereceu a vitória. Aonde que a arbitragem ajudou o Brasil? Foi dado um pênalti que não existiu? Expulsaram algum jogador mexicano que não deveria expulsar? Sabe? As pessoas precisam aprender a perder. Eu sei, perder é dolorido. O México é a 7ª Copa do Mundo que perde nas oitavas de final, muito pelo azar também que o México dá nos sorteios. Acaba pegando sempre equipes muito pesadas, fortes, nas oitavas de final. Porém, o México caiu de pé. O próprio goleiro Ochoa disse, o Brasil tem mais talentos que o México. Perdemos pela falta de talentos. Eu discordo um pouco, porque eu acho que o México tem talento sim. Vela,
Lozano, Guardado, Chicharito, são jogadores de muita qualidade, jogadores de nível europeu. Então o que o Osório fez foi desmerecer a vitória da seleção brasileira. Não gostei, achei lamentável, que espero que ele reconsidere de cabeça mais fria e se redima disso que ele falou, porque não dá para aceitar uma declaração dessa. Poxa, quem assistiu o jogo viu. O Brasil dominou o México praticamente no segundo tempo. Então, Osório, você é um grande treinador, só que menos. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam e não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde, até mais.